Você já parou para pensar quantas profecias existem na Bíblia? Snow Centona foram escritas há milhares de anos por homens simples, inspirados por Deus, e que anunciaram fatos que só aconteceriam séculos e até milênios depois. Muitos achavam que eram apenas histórias simbólicas, mas o tempo provou que a Bíblia não erra. Hoje, você vai conhecer profecias bíblicas que realmente se cumpriram menos e o mais impressionante. Muitas delas são comprovadas pela história e pela arqueologia. Mas antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Segredos da História e ativa o sininho, porque o vídeo de hoje vai te fazer enxergar a Bíblia de um jeito que você nunca viu antes. Vamos começar com a profecia que parecia impossível: a queda de Tiro. O profeta Ezequiel, no capítulo 26, profetizou a destruição total da poderosa cidade de Tiro. Naquela época, Tiro era uma fortaleza comercial, riquíssima, cercada por muros impenetráveis e com uma frota naval temida. Ninguém imaginava que ela poderia ser destruída, mas Ezequiel declarou, com palavras precisas, que as suas muralhas cairiam e que o seu pó seria varrido e jogado no mar, deixando a rocha nua. Décadas depois, Alexandre, o Grande, chegou para conquistar a cidade. Para alcançar a parte insular de Tiro, ele fez algo inacreditável. Mandou derrubar as ruínas da cidade antiga e jogar todas as pedras, madeira e até o pó no mar, criando uma ponte terrestre, exatamente como Ezequiel havia profetizado séculos antes. Hoje, os arqueólogos confirmam. O local da antiga Tiro continental é uma costa rochosa, com as ruínas submersas, menos cumprindo cada palavra da profecia. Agora vamos para uma profecia com data marcada: o cativeiro e o retorno de Israel. O profeta Jeremias anunciou algo chocante. O povo de Israel seria levado cativo para a Babilônia e ficaria lá por exatos 70 anos. Naquele momento, Jerusalém parecia invencível e ninguém acreditou. Mas, como previsto, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu o templo de Salomão e levou o povo para o exílio. E o mais incrível: exatamente 70 anos depois, o rei persa Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e publicou um decreto permitindo que os judeus voltassem para sua terra e reconstruíssem Jerusalém. O livro de Esdras registra esse retorno triunfal, uma profecia cumprida com a precisão de um relógio divino, confirmada por registros históricos. Falando em Ciro, vamos para a queda da Babilônia. O profeta Isaías previu a queda dessa superpotência mundial cerca de 150 anos antes do fato acontecer. E ele foi ainda mais específico. Disse que o conquistador se chamaria Ciro. Pense nisso. Isaías escreveu o nome Ciro um século antes de esse homem nascer. A profecia também detalhava como a cidade seria tomada. E a história conta que Ciro desviou o curso do rio Eufrates, que passava por baixo dos muros da Babilônia, e suas tropas entraram na cidade pelos portões submersos, quase sem resistência. A cidade caiu em uma única noite, exatamente como a Bíblia descreve e do arrepie. E que tal a profecia sobre o nascimento do Messias? O profeta Miqueias, cerca de 700 anos antes de Cristo, escreveu: E tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Belém era uma vila minúscula, sem qualquer importância, porque o Messias nasceria lá. Mas, séculos depois, por conta de um censo romano, Maria e José viajaram para Belém. E foi exatamente lá que Jesus nasceu. O Evangelho de Mateus confirma que até os reis magos, guiados pela profecia, sabiam onde procurar o novo rei. Coincidência ou o cumprimento literal da palavra de Deus? Agora, um detalhe sombrio, mas preciso: a traição de Judas. No livro de Zacarias, capítulo 11, lemos uma profecia intrigante. E pesaram o meu preço, 30 moedas de prata. Séculos se passaram. E essa foi exatamente a quantia que Judas Iscariotes recebeu para trair Jesus. Mas a profecia não para aí. Zacarias diz que o dinheiro seria usado para comprar o campo de um oleiro,
E foi exatamente o que aconteceu. Quando Judas, arrependido, jogou as moedas no templo, os sacerdotes não puderam colocar o dinheiro no tesouro e o usaram para comprar o campo do oleiro. Detalhes milimétricos que se cumpriram sem falhar. Avançando no tempo, temos a profecia do próprio Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Em Mateus 24, Jesus olhou para o magnífico templo e, chorando, disse: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Para os discípulos, aquilo era impensável. O templo era o centro do mundo judaico. Mas cerca de 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu Jerusalém. Após um cerco brutal, o templo foi incendiado e completamente destruído. O historiador Flávio Josefo, que testemunhou a queda, descreve a destruição total. A profecia de Jesus se cumpriu com uma precisão assustadora. E aqui vem uma das profecias mais impressionantes da era moderna: o renascimento de Israel como nação. Por quase 2000 anos, após a destruição de Jerusalém, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, sem terra, sem governo e sem exército. Parecia o fim. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 37, teve uma visão de um vale de ossos secos que voltariam à vida, simbolizando o renascimento da nação de Israel. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades políticas e militares, o Estado de Israel foi oficialmente declarado. Um povo disperso por milênios renasceu em sua terra ancestral, exatamente como a profecia anunciava. E não para por aí. Jesus também disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações." Naquela época, seus seguidores eram apenas um punhado de homens e mulheres, perseguidos e sem recursos. Parecia uma missão impossível. Mas hoje, a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.600 idiomas, e a mensagem do Evangelho é pregada em todos os continentes, através de missionários, rádio, TV e, claro, da internet. As palavras de Jesus continuam ecoando e se cumprindo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora, olhe para o mundo ao nosso redor. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, sem afeto natural." Essa descrição parece um noticiário de hoje, não é? Vivemos numa era de egoísmo, orgulho e polarização. Uma profecia que parece se cumprir diante dos nossos olhos, todos os dias. E, finalmente, uma profecia sobre a era em que vivemos. No livro de Daniel foi revelado que no tempo do fim, o conhecimento se multiplicará. Durante séculos, o progresso humano foi lento, mas nas últimas décadas, a tecnologia e a ciência avançaram mais do que em todos os milênios anteriores juntos. Hoje, com um clique, temos acesso a um volume de informações que era inimaginável. A velocidade da comunicação e do conhecimento é uma marca do nosso tempo, cumprindo uma profecia escrita há mais de 2.500 anos. Essas são apenas algumas das centenas de profecias que já se cumpriram. E o mais incrível é que outras estão se cumprindo agora, enquanto você assiste a este vídeo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um registro vivo da soberania de Deus sobre a história. Cada profecia cumprida é uma prova de que Ele está no controle. E se tudo o que Ele prometeu até agora se cumpriu com tanta precisão, podemos ter a certeza de que o que ainda falta também vai acontecer. Se você gostou de descobrir esses segredos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Segredos da História e ativar o sininho. Toda semana, nós mergulhamos nos mistérios que unem a Bíblia, a história e a fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus cumpre todas as suas promessas. E comente aqui embaixo qual dessas profecias mais te impressionou. A gente se vê no próximo vídeo.